A Hybe se aproveita demais do nome BTS? Essa é uma pergunta que incomoda, provoca discussões acaloradas e divide opiniões dentro e fora do fandom. E talvez exatamente por isso ela precise ser feita. Desde que o BTS deixou de ser apenas um grupo de K-pop para se tornar um fenômeno global sem precedentes, o nome BTS passou a carregar um peso que vai muito além da música. Ele deixou de representar somente 7 artistas e passou a simbolizar uma marca global, um movimento cultural e, principalmente, o alicerce financeiro e simbólico de uma empresa inteira. E é nesse ponto que nasce o debate. Até que ponto isso é reconhecimento do impacto do grupo e quando começa a se transformar em dependência ou até em uma forma silenciosa de exploração? É impossível contar a história da Hybe sem colocar o BTS no centro dessa narrativa. Durante anos, a maior parte do crescimento da empresa esteve diretamente ligada ao sucesso do grupo. Álbuns que quebraram recordes históricos, turnês mundiais com ingressos esgotados em minutos, produtos oficiais vendidos em escala global, colaborações com marcas de luxo e campanhas internacionais que elevaram o status da empresa no mercado. Tudo isso aconteceu porque o BTS existia. O grupo não gerava apenas lucro, ele gerava credibilidade. Investidores passaram a confiar na Hybe porque confiavam no BTS. O nome do grupo virou sinônimo de estabilidade, inovação e retorno financeiro. E isso levanta uma pergunta desconfortável. A empresa cresceu junto com o BTS ou cresceu sustentada quase exclusivamente pelo nome deles? Com o sucesso estrondoso do grupo, a Hybe iniciou uma expansão agressiva. Criou novas subsidiárias, lançou novos grupos, adquiriu selos internacionais e passou a atuar em áreas que vão além da música, como tecnologia, plataformas digitais, jogos, educação e entretenimento global. Tudo isso foi possível porque o nome BTS abriu portas que poucas empresas conseguiram abrir. O prestígio construído pelo grupo serviu como um selo de confiança para o mundo. Mas essa expansão também revelou algo que muitos preferem ignorar. Mesmo com tantos projetos novos, sempre que o BTS pausa, o mercado reage. Sempre que os membros se afastam, as ações oscilam, a atenção diminui e o foco retorna automaticamente para eles. Isso mostra que, apesar de todos os esforços de diversificação, a Hybe ainda depende profundamente do BTS, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Quando o BTS anunciou o hiato e o início do serviço militar, a narrativa oficial foi clara: descanso, crescimento individual e necessidade de cuidar da saúde física e mental. E não há como negar que isso era mais do que necessário. Depois de anos enfrentando agendas exaustivas, pressão constante, expectativas irreais e uma exposição global intensa, parar era justo, humano e inevitável. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o grupo pausava suas atividades como BTS, o nome BTS continuava ativo. Continuava sendo usado em produtos, campanhas, conteúdos, documentários, plataformas e estratégias da empresa. Isso fez muitos fãs se perguntarem: o descanso foi completo ou apenas mudou de formato? É possível realmente descansar quando seu nome continua sendo a base que sustenta um império inteiro? No universo do K-pop, a linha entre artista e produto sempre foi frágil. Ídolos são treinados, moldados e apresentados como marcas vivas, investimentos que precisam ser protegidos, controlados e cuidadosamente administrados. No caso do BTS, essa linha parece ainda mais sensível. A Hybe frequentemente fala sobre liberdade artística, autonomia criativa e respeito aos artistas. E, de fato, o BTS conquistou espaços criativos que poucos grupos conseguiram. Eles participaram da criação de suas músicas, falaram abertamente sobre sentimentos, medos e inseguranças e ajudaram a redefinir o que significa ser um ídolo. Mas, ao mesmo tempo, cada passo, cada pausa, cada silêncio parece carregar o peso de sustentar não apenas 7 carreiras individuais, mas toda uma estrutura corporativa global. O BTS é tratado como artistas livres ou como o ativo mais valioso de uma corporação gigantesca? Muitos fãs se perguntam se o BTS concorda plenamente com tudo isso. Os membros renovaram o contrato, continuam ligados à Hybe e frequentemente expressam gratidão pela empresa que acreditou neles desde o início. Mas isso significa que tudo é perfeito? Nem sempre permanecer em um sistema significa concordar com todas as suas regras.
Às vezes, continuar é apenas a opção mais segura dentro de uma indústria que oferece poucas alternativas reais, especialmente quando se carrega um nome tão grande. O BTS conquistou poder, mas também se tornou indispensável demais para simplesmente se desvincular sem causar um impacto gigantesco, não só para a empresa, mas para todo o ecossistema que gira em torno deles. A verdade é que a relação entre BTS e HYBE é complexa e cheia de camadas. Não se trata de uma história simples de vilão e vítima. A HYBE ofereceu estrutura, investimento, visibilidade e alcance global. Sem isso, talvez o BTS não tivesse chegado onde chegou. Mas também é impossível negar que a empresa construiu um império inteiro sustentado, em grande parte pelo nome, pela imagem e pelo esforço contínuo de 7 artistas que carregaram expectativas quase impossíveis por anos. O sucesso do BTS não transformou apenas suas próprias vidas. Ele mudou o rumo de uma empresa e influenciou toda uma indústria. E é por isso que a pergunta continua ecoando, mesmo quando muitos tentam evitá-la. Sem o BTS, a HYBE seria o que é hoje. E ao mesmo tempo, sem a HYBE, o BTS teria alcançado esse nível de impacto global, cultural e histórico? Talvez a resposta esteja no meio do caminho. Uma parceria que gerou conquistas gigantescas, recordes históricos e reconhecimento mundial, mas que também criou uma dependência silenciosa, onde o sucesso de um passou a ser o pilar do outro. No fim, talvez o maior feito do BTS não tenha sido apenas revolucionar o K-pop, quebrar recordes ou conquistar prêmios, mas sustentar, consciente ou inconscientemente, uma das maiores empresas do entretenimento do mundo. E agora, fica a pergunta final para você. Essa relação ainda é equilibrada, ou pesada demais para um grupo carregar sozinho? Talvez o ponto mais delicado de toda essa discussão seja entender que o sucesso extremo tem um custo que nem sempre aparece nos números ou nos relatórios financeiros. Quando um grupo alcança o nível do BTS, ele deixa de ser apenas um conjunto de artistas e passa a se tornar uma engrenagem essencial de algo muito maior. Cada decisão deixa de ser apenas pessoal. Cada pausa precisa ser explicada. Cada silêncio vira especulação. E, aos poucos, o direito de simplesmente existir fora dos holofotes vai ficando cada vez mais raro. O BTS não carrega apenas a própria história. Carrega expectativas de fãs, de investidores, de executivos, da indústria e até de um país inteiro que passou a enxergar o grupo como símbolo cultural e econômico. Isso cria uma pressão invisível, mas constante. Mesmo quando não estão lançando músicas em grupo, o peso do nome BTS continua presente. É como se o grupo nunca pudesse realmente desligar, porque o mundo nunca deixa de olhar. E é justamente aí que a relação com a HYBE se torna ainda mais complexa. Não se trata apenas de contratos ou estratégias de mercado. Trata-se de até onde vai a responsabilidade de uma empresa em proteger seus artistas quando eles se tornam maiores do que qualquer planejamento inicial. Porque quando tudo gira em torno de um único nome, existe sempre o risco de que esse nome seja exigido além do limite humano, mesmo que isso não seja feito de forma explícita. A HYBE costuma ser vista como uma empresa diferente, mais moderna, mais aberta ao diálogo e à criatividade. E em muitos aspectos ela realmente é. Mas nenhuma empresa está completamente imune à lógica do lucro e da expansão. Quando um grupo se torna a base de um império, o desafio deixa de ser apenas crescer e passa a ser saber quando parar, quando recuar e quando priorizar pessoas em vez de resultados. E essa é uma decisão que raramente aparece em discursos corporativos. Para o BTS, o futuro parece carregado de possibilidades, mas também de escolhas difíceis. O retorno do grupo será aguardado com expectativas gigantescas, quase irreais. O mundo vai querer mais números, mais impacto, mais recordes. Mas talvez o verdadeiro desafio seja outro. Voltar sem precisar provar nada, sem carregar o peso de sustentar uma indústria inteira nos ombros. Voltar como artistas e não como pilares econômicos. No fim das contas, essa discussão não é um ataque ao BTS nem uma acusação direta à HYBE, é um convite à reflexão. Porque admirar um grupo também significa questionar o sistema que o cerca. Amar o BTS não é fingir que tudo é perfeito, mas se preocupar com o equilíbrio entre sucesso, saúde, liberdade e humanidade. E talvez o maior medo de muitos fãs seja justamente esse, que o preço do sucesso tenha sido alto demais, mesmo para um grupo que mudou a história da música.
Então, quando perguntamos se a hype se aproveita demais do nome BTS, talvez a resposta não esteja em um simples sim ou não. Talvez a verdadeira pergunta seja outra. Até quando um nome pode sustentar tanto sem se desgastar? Até quando 7 artistas podem carregar expectativas que vão muito além da música? E, principalmente, quem garante que no meio de tudo isso, eles ainda consigam ser apenas o BTS que um dia começou com um sonho, e não apenas a engrenagem mais valiosa de um sistema gigantesco? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa relação ainda é equilibrada ou já ultrapassou um limite invisível? O BTS é protegido pela hype ou preso ao próprio sucesso? Deixa seu comentário, porque essa conversa está longe de acabar, e a sua voz faz parte dela.